Perante uma sociedade em que a produção de resíduos é tangível, as empresas de distribuição de resíduos dominam um dos setores mais necessitados a nível nacional. O Ponto Verde é um deles e está presente na vida dos portugueses há mais de 20 anos. Num mundo feito de paradoxos, onde o globo está dividido entre a negação climática e os extremismos ambientais, um sistema que beneficia a sustentabilidade e a rentabilidade das matérias-primas torna-se necessário. É por isso que, desde 1996, o braço direito da sustentabilidade em Portugal é o Ponto Verde, presente em mais de 35 países e avidamente notável em território nacional. Criada por um conjunto de empresas que colocam os produtos embalados no mercado, os embaladores, foi das primeiras empresas gestoras do fluxo de embalagens e resíduos a nível nacional. A entidade privada sem fins lucrativos é o primeiro parceiro na reciclagem de embalagens que assegura as condições necessárias para um ciclo de sustentabilidade permanente. E a sua missão passa por promover a recolha seletiva e a reciclagem de embalagens em Portugal, contribuindo para o aumento da vida útil das matérias e preservação do ambiente. A gestão, a retoma e a valorização dos resíduos de embalagens, através dos sistemas integrados de resíduos de embalagens SIGRE, também é mais um ponto deste compromisso nacional. Mais reciclagem e menos aterro é o slogan para o país das 7 colinas, que em 2025 investiu 30 milhões de euros para a valorização de resíduos e investimento na reciclagem. No ano passado, o território português reciclou 57% dos pacotes. Já este ano, a meta é clara: reciclar 65% de todos os recipientes. Mesmo parecendo inalcançável, o investimento de Portugal é notável. O apoio nas linhas de triagem até às centrais de compostagem é o objetivo primordial para 2025. Comparativamente ao ano passado, em 2024, o berço dos descobrimentos contou com 477 mil toneladas de embalagens recicladas. Muitos são os investimentos, desde a modernização das linhas de reciclagem à aquisição de viaturas elétricas e contentores para recolha seletiva. Mas com que objetivo? Promover a valorização dos resíduos e reduzir a deposição em aterro. Esta, que até este ano, tem de corresponder a 10%, de acordo com a agência Lusa. Em comunicado, a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirma que Portugal tem de transformar os resíduos em oportunidades, diminuindo a dependência de matérias-primas virgens, afirma. Este alerta é direcionado aos sistemas de gestão de resíduos urbanos concessionados ao abrigo da PERSU 2030, que asseguram a gestão de resíduos de milhões de pessoas em todo o continente. Para além dos investimentos, as funcionalidades também são importantes. A Sociedade Ponto Verde assume-se enquanto entidade licenciada para gerir a responsabilidade de gestão de resíduos de embalagens não reutilizáveis, onde se transformam todas as embalagens colocadas no mercado português. Mas para além das funcionalidades, existem 3 cores e vários fardos. São 3 as cores que representam as matérias diferentes para reciclagem: azul, amarelo e verde, papel e cartão, plástico e metal e vidro. Poucos são aqueles que têm a verdadeira noção do processo de reciclagem, e estar por dentro do evento torna-se necessário. No centro de triagem, a separação é feita tanto manualmente como de forma mecânica. O processo de triagem consiste em 6 passos. Primeiro, a recolha dos ecopontos. Depois, os resíduos chegam para a central de triagem. Por fim, todos os resíduos transitam para os tapetes de triagem, onde é separado o papel do cartão. Desde 1 de janeiro deste ano, que todos os municípios e sistemas municipais têm a obrigação de fazer a recolha de resíduos perigosos separadamente, estes produzidos nos nossos lares. Medida definida pela Agência Portuguesa do Ambiente, com o objetivo de garantir que este tipo de resíduos tenham um encaminhamento adequado, assim evitando contaminações que comprometam a valorização ou o tratamento seguro dos restantes resíduos urbanos. Mas que resíduos perigosos são estes? Tintas, vernizes, solventes, produtos de limpeza e termómetros de mercúrio são alguns exemplos de materiais nocivos para o ambiente e com alto risco de contaminação. Mas quais as vantagens de efetuar uma reciclagem correta? Economizar energia, poupar matérias-primas, reduzir resíduos, reaproveitar os materiais,
diminuir a acumulação progressiva de matérias e melhorar a qualidade da vida da população são algumas das mais-valias de realizar uma boa reciclagem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um debate público. Estamos em direto com mais um assunto, mais um tema. E hoje nós vamos falar desta questão que a nossa sociedade muitas vezes não tem ideia ou noção da dimensão dos estragos, dos efeitos que a grande quantidade de lixo produz no meio ambiente. A sociedade consome muito, né? E naturalmente produz muito lixo. Lixo que, na maioria das vezes, não é descartado da forma correta. Nós vamos falar no programa de hoje sobre a responsabilidade de cada pessoa, vamos falar muito sobre a questão também de como o lixo afeta, né? O meio ambiente, os rios, os mares, a responsabilidade de cada pessoa, a consciência em separar devidamente o lixo. As pessoas elas precisam ter consciência de que é um caminho a seguir, é um caminho que tem que ser traçado para que os estragos eles sejam minimizados. Nós vamos falar muito sobre essa questão hoje, que afeta diretamente também a saúde das pessoas. E para nos ajudar no programa de hoje, nós temos como convidada a engenheira ambiental Gênesis Pinho, é isso? Me dê imagens, por favor. Seja bem-vinda ao debate público de hoje. Muito boa noite. E essa questão realmente é uma questão para um debate, né? Sim. Olá, boa noite, Gelson. Boa noite a todos. Você é engenheira ambiental e o que lhe fez ter inclinação para essa área? Fala um pouquinho aí da sua trajetória, há quanto tempo você já está nessa área, para as pessoas lá em casa poderem saber e entender como é que você vai poder abordar aqui os assuntos de hoje e nos ajudar a entender um pouco mais a responsabilidade dessa questão da reciclagem. Claro. Então, como é que começou o meu caminho nestes temas? Pronto, desde que eu era pequenina estava à procura de maneiras de ajudar os animais, o ambiente, e nem sabia que existia engenharia ambiental, porque acho que é das engenharias Sim. mais pouco faladas. Até que pronto, encontrei isso quando fui para a faculdade, entrei no 2014, e desde aí comecei de uma maneira mais profissional, mais técnica, a conhecer e a falar sobre estes temas. Agora estou a acabar o meu mestrado em Sociologia, então quero combinar os dois temas, o tema de pessoas e o tema do ambiente, que eu acho que é muito importante combinar as duas, e acho que no tema que vamos falar hoje sobre a reciclagem pode-se tocar muito bem estes dois temas. Olha, nós temos aqui preparado em nossa mesa, por favor, dele aqui nessa câmera, daqui a pouquinho eu vou pedir para você especificar para a gente, pode abrir na grua também, por favor, para mostrar para quem está em casa. Nós temos aqui, Gênesis, assim mesmo que pronuncia, né? O seu nome, né? Sim, Gênesis. Sim. É um pouquinho diferente, né? Por isso que eu estou a esclarecer realmente. Sim, mas nós temos aqui alguns materiais que, no cotidiano das pessoas, muitas pessoas não sabem o que fazer. Então, elas colocam tudo dentro do mesmo saco, né? E descartam em um mesmo lugar. Então, nós temos aqui a questão do óleo de cozinha, representado aqui por esse frasco. Se puder fechar aqui nessa câmera, por favor, produção. Isso, aqui, ó, por gentileza. Tá? Óleo de cozinha, vai representar, daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. A questão de caixas de medicamentos também, quando ainda tem medicamentos não usados. A questão de CDs, por exemplo, que as pessoas descartam, colocam no mesmo recipiente. Tecidos, né?
tecidos também é importante as pessoas saberem. Produtos químicos, olha só, nós temos aqui uma embalagem com produto químico, produto de cozinha. Então as pessoas elas precisam saber realmente onde colocar, como reciclar pilhas, né? A pilha, então, desde sempre é falado, né? A questão das pilhas, baterias. Nós temos aqui aparelhos que carregam baterias. Então, daqui a pouquinho, Gênesis, eu queria que você já mentalizasse isso aqui para nós darmos a direção para as pessoas que estão em casa, que querem participar do debate de hoje, que querem estar conosco para esclarecer dúvidas. Você que está em casa agora, de qualquer lugar aqui de Portugal, você que nos acompanha pela aplicação da Unifé, né, o aplicativo da Unifé, de qualquer lugar do mundo, @UniféTVPT. Se você não conhece o aplicativo, você pode fazer o download, pode indicar para os seus amigos, familiares, conhecidos, para que eles possam participar de uma boa programação aqui através do nosso canal. Eu tenho algumas perguntas lá nos nossos stores da Unifé, tanto do Facebook como do Instagram. E a primeira pergunta para os nossos amigos internautas é: você faz reciclagem do lixo? E se você faz sempre, ou se você faz às vezes, ou se você não quer fazer, não tem paciência para fazer. É importante que você deixe aí o seu comentário. A segunda pergunta: você considera que vale a pena reciclar? Sim, para você é importante, ou não de todo algumas coisas? Ou se para você já foi importante, mas devido à correria você já não faz? Temos a terceira pergunta: você tem dúvidas sobre onde colocar o lixo? Isso aqui é uma pergunta com resposta aberta, com um comentário aberto. Você pode inclusive ligar também. A partir de agora, as nossas linhas telefônicas estão à sua inteira disposição. 218-368-008. Você pode ligar agora. Nós temos um contato também de WhatsApp. Você pode nos enviar uma mensagem, 918-617-038. Vale a pena reciclar? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Haja vista que o lixo é uma das principais fontes de poluição dos rios, dos mares, dos oceanos, das florestas. Olha só, o lixo ele também tem um papel importante na questão do aquecimento global. As pessoas não têm muita consciência dessa importância de reciclar, de ter cuidado na hora de reduzir aí essa questão do impacto ambiental. E nós vamos falar com muita propriedade hoje. A Gênesis, que é engenheira ambiental, está conosco no programa. Daqui a pouquinho eu já tenho algumas perguntas para ela. Mas nós temos ao telefone agora a senhora Maria Cruz. Muito boa noite, seja bem-vindo ao debate público. Boa noite, senhor pastor, e boa noite à senhora engenheira e a todos os telespectadores, não é? Nós é que agradecemos sua participação. A senhora costuma reciclar lixo? Olha, a primeira pergunta que faz, eu digo-lhe que não, mas não mas deixe-me que lhe explique, e tem toda a razão de se rir. Se rir porque realmente é uma coisa muito importante de se fazer, por várias razões. Mas olha, não faço porque, embora seja obrigatório, em termos autárquicos talvez, que a população faça a reciclagem, não é? A separação do lixo, nem todos os locais têm os contentores, não é? Especializados para a reciclagem. E então nós acabamos por ser obrigados, de certa forma, a juntar tudo, porque senão, portanto, não é assim, não se torna muito fácil fazer a reciclagem, né? Fazer a separação para depois irem buscar. A senhora então acredita que deveria ter mais exatamente, responsabilidade, exatamente, até para nos ajudar, não é? Ajudar a população e de certa forma também incentivar
a Sim. população a fazer a reciclagem, sabe? Quer dizer, Porque criar o facto de meios, não haver... Diga. métodos que incentivem e eduquem as pessoas a fazer essa separação. Exatamente. Como dizia Lavoisier, não é? No mundo tudo se transforma, nada se perde, tudo se transforma. Portanto, será um dos lados positivos da reciclagem é justamente reciclando, podem-se transformar produtos, artigos, lixo em artigos úteis, né? Não é? Exato. Úteis e que fazem com que realmente a pessoa depois evitem de utilizar recursos, não é? Que já anteriormente foram utilizados. Portanto, não esgota, digamos assim, os recursos disponíveis que temos no planeta, não é? Ajuda a reduzir esse esgotamento, não é, de recursos humanos. Mas uma coisa mais importante que eu vejo na reciclagem é, sobretudo, o aspecto da saúde. Tanto na saúde humana como na saúde animal. E quando falo na saúde animal, eu refiro principalmente também ao mar, porque depois as pessoas vão consumir o peixe, não é? E o peixe muitas vezes já vem com problemas que vão depois induzir as pessoas em doenças, não é? Porque eles não se alimentam daquilo que devem se alimentar, alimentam-se, sei lá, de plástico ou de outros produtos ainda mais nocivos à sua própria saúde, e depois é esse peixe que vem depois à mesa dos consumidores, não é? E então há uma contaminação indireta, digamos assim, da saúde pública, não é? Mas há outro aspecto também da reciclagem que não sendo feita, torna-se um grande perigo, que é, sobretudo, no verão, às vezes em piqueniques, em passeios, às vezes nas florestas, as pessoas largam o lixo assim, indiscriminadamente, e às vezes lixo combustível, por si mesmo combustível, não é? E, portanto, quando chega o período do incêndio, um incêndio que, se tivesse tudo mais ou menos, enfim, fosse só erva, fosse só floresta propriamente dita, o incêndio teria uma certa propagação, digamos assim. Mas se, juntamente com a floresta, e nesse caso até já mais seca, não é? Que induz ainda mais a combustão, ainda juntar o lixo que anda espalhado, e muitas vezes lixo combustível, mesmo que não seja de propósito, não é? Que a pessoa pôs porque não teve aquela responsabilidade de dizer não vou pôr no chão, não vou jogar, porque isto é uma floresta, estamos num período quente e é muito fácil haver um incêndio. Ora, se o incêndio já se pega com folhas secas, por exemplo, não é? Se houver produtos lixo que por si só já são combustíveis, é claro, vai agravar muito mais o incêndio, não é? Portanto, e além disso, a própria estética, nós às vezes elogiamos determinadas cidades, por exemplo, por exemplo, está-me a vir a ideia a cidade de Viseu, mas há outras cidades portuguesas. Mas a cidade de Viseu é conhecida por ser uma cidade muito limpa, portanto, o cidadão tem muita preocupação da reciclagem e da limpeza, de não pôr papel no chão, não sujar as praias, não sujar as florestas. Portanto, isso tudo no seu conjunto, o que é que resulta? É claro, resulta depois um título, digamos assim, muito agradável de se ouvir, que a nossa cidade é uma cidade limpa. Até mesmo os próprios turistas acabam por valorizar, não é?
porque eles também, ao visitarem Portugal, também, sem querer, acabam por fazer uma comparação. Não é? E às vezes é o turista que vem dizer: gosto muito da cidade A, B ou C, porque são cidades muito limpas. E é um gosto viver lá ou passar uns dias lá, não é? Pronto, então é o aspecto da estética, portanto temos o aspecto da saúde, temos o aspecto dos incêndios, agravamento dos incêndios, o aspecto da estética urbana e o próprio aspecto da saúde humana, no sentido daquilo que as pessoas depois vão comer à mesa. Eu falei nos peixes por causa da poluição marinha, mas não nos podemos esquecer que quando se joga papel, mesmo que seja em terra arável, quando se joga lixo em terra arável e esse lixo se decompõe, muitas vezes essas substâncias decompostas introduzem-se na terra juntamente com a chuva e depois acaba por envenenar as raízes das plantas, das sementes, não é? Um curso aí, né? Plantadas nessa terra. Hein, senhora Maria Cruz? A senhora também a senhora tem algum curso? Não é só, está a ver, não é só o aspecto da saúde em termos marinhos por causa dos peixes. A senhora me ouve? Sim. A senhora fez especialização onde, hein? Em lado nenhum. A vida? A vida lhe ensinou? É o senso comum. Que bom. Senhora Maria Cruz, eu agradeço imenso a participação. Com certeza quem está em casa pôde entender, compreender a importância. A senhora entrou em muitos pontos importantes, tá bem? Muito obrigado. Obrigada também. Boa noite, boa continuação para todos. Para a senhora também. Tá aí, né? A senhora Maria Cruz já deu muitos detalhes nessa questão do lixo. Agora, se você que acompanha o programa diz assim, poxa, a responsabilidade do lixo, resumidamente, né? Se é um problema essa questão do lixo, então de quem deve ser o primeiro passo? Né? Dos cidadãos, das empresas, do governo? A senhora Maria Cruz aí falou da questão do incentivo, do treinamento também, da educação em relação à reciclagem, a motivação que as pessoas talvez não tenham. Você pode ligar para cá, você pode deixar a sua opinião. O debate público hoje abre as linhas telefônicas para falar sobre essa questão. Vale a pena reciclar? Nós temos em linha mais participações. Quem é o David? É isso? David, boa noite, me ouve? Boa noite, Gelson. Tudo bem, então? Sua opinião ou seu comentário? Olha, o meu comentário é que a reciclagem cabe à pessoa. A pessoa é que tem que ter a higiene e a responsabilidade de saber aquilo que está a fazer. Porque quem não fizer isso mostra que não tem limpeza nenhuma. Mostra que é uma pessoa que não teve a educação logo de início, no berço, quando nasceu. A limpeza cabe à pessoa tomar a iniciativa. Eu, por acaso, uma vez, eu era recepcionista e veio um colega ter comigo, para falar comigo, e eu não dirigi a palavra. Não me dirigiste a palavra porquê? Eu disse, olha, só dirige a palavra quando tu percebes corretamente. E ele pôs-se a pensar para mim e disse, tu já olhaste o que é que deixaste atrás de ti? Deixei o coisa do tabaco no chão. E eu disse, pois, a higiene começa aí. Como é que tu queres que eu fale contigo se não te podes comparar a mim? Tu não vês que eu, quando vou a qualquer, dou-me ao cuidado de andar com uma saquinha de plástico e meter todos os resíduos dentro da saca plástica. A higiene mostra o que a pessoa é. Sim. Embora as próprias juntas deviam fazer colóquios e pelo menos uma vez por mês para ensinar muita gente que não tem educação, que é assim mesmo, ou que não foram ensinados desde pequena a ter higiene, como por exemplo as máscaras, coisas de tabaco,
garrafas de óleo, tudo no chão que tem os seus sítios. Então, na opinião do senhor, muitas pessoas têm consciência, mas não fazem o que é correto. Sabem que é errado, mas não fazem questão de descartar os materiais em qualquer lugar. Eu, por acaso, um dia estava assentado na beira do muro, na praia. Pronto, estava assentado, sozinho, até estava a ouvir um jogo com os auriculares. E estava um casal com 3 filhos. A dada altura levantaram e eu olhei assim fixamente para a mulher e ela está a ver. E eu continuei a olhar. Eu disse, eu estou a ver o gesto da senhora. E ela agarrou, virou, olhou e viu tudo no chão e disse, olha, peço desculpa, que isso competia às minhas filhas. Eu disse, não competia às suas filhas, competia à senhora de ter ensinado. Se eu não olhasse, não pusesse fixamente a olhar para você virava a costa e não se arrumasse. Se quisesse, é esse lixo que vai para o mar que causa um mau ambiente. Sim. Tudo isso mostra que a gente não tem higiene. Quando se vai a uma praia, tem que se levar ou uma saquinha plástica com um caixote de papel em ponto pequeno e mete tudo o lixo. Ali chega um contentor e bota. Para isso existe os contentores para pôr o lixo. Não é pôr o lixo de qualquer maneira, pôr os contentores, pôr erva, pôr isto, pôr aquilo, porque até nisso a gente mostra a categoria erva, que também não devia pôr porque isso é outro sítio. E tudo isso tem o ensinamento das pessoas de casa. Por exemplo, eu fui ensinado, o meu pai não falava para mim quando eu fazia uma asneira. Eu tinha que pensar bem, de que é que ele não fala comigo? Eu perguntava-me olhar para o chão alto, isto, ficava naquilo, botava no coisa do lixo e ele disse, agora estás a perceber bem, agora podes falar comigo e dizer o que é que queres. Enquanto eu não arrumasse aquilo, ele não dirigia a palavra. Para eu refletir. O seu pai lhe educou, hein? Seu pai lhe educou da forma correta. Seu Davi, eu agradeço a participação. Tem muitas pessoas querendo participar, há imensas ligações, mas foi um gosto, foi um prazer tê-lo aqui no programa de hoje, tá bem? E juntas que tomam iniciativa. Forte abraço. Sim, o programa de hoje tem essa finalidade. Levar as pessoas a ter essa iniciativa. Nós temos mais pessoas, a Jaqueline está em linha. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Angel. Tudo bem? Tudo. Jaqueline, você tem ideia de quantos quilos de lixo um ser humano, uma família aí com 2, 3 pessoas produz ao mês? Olha, eu confesso que não faço ideia, mas imagino que seja uma quantidade enorme, porque só pelo dia a dia que a gente ver a construção desse lixo dentro da nossa casa, a gente já pode imaginar que deve ser toneladas. Aguenta aí, não sai da linha não. Nós temos aqui conosco uma engenheira ambiental, a senhora Gênesis, e ela vai nos falar aqui de alguns itens, alguns materiais e onde eles devem ser descartados. Me dê imagens, por favor, da senhora Gênesis, que é engenheira ambiental. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas participações, né? As pessoas falaram da questão aí de incentivo por parte também do governo em ter recipientes adequados, de uma forma mais visível, de uma forma mais educativa, essa questão da motivação também na reciclagem. Eu queria que a senhora falasse sobre essas questões. As pessoas que elas colocam tudo no mesmo saco, não têm paciência, não têm ideia do que fazer com o lixo e acabam por descartar tudo no mesmo local. Por exemplo, fala um pouquinho da questão de medicações, pessoas que colocam junto do lixo habitual, lixo normal, convencional, medicações, produtos químicos. Fala um pouquinho sobre isso, Gênesis. Ok. Acho muito importante os pontos que tocaram e acho que tem muito a ver com nós não acharmos que vivemos em comunidade e é muito individualismo. Se nós deitamos aqui o lixo, pensamos que não nos afeta, mas ao longo prazo vai nos afetar ou vai afetar o nosso vizinho. E em termos de separar o lixo, pronto, os exemplos que temos aí na mesa
Há certos produtos, certas matérias, certos resíduos que não se podem ir a nenhum dos contentores que nós temos o amarelo, o verde e o azul, não é? Por exemplo, no caso dos medicamentos, deveria ir no lixo indiferenciado, não é? Ou seja, no geral, porque não há maneira que nós podemos reciclar de alguma maneira isso. Se queremos ser mais específicos, podemos separar a caixinha de cartão e colocar no individual de cartão e papel, e depois o plástico também. Mas os medicamentos é melhor o blister ir todo para o indiferenciado. Agora, se queremos fazer alguma coisa a mais, a caixinha de cartão tem que ir para a lixeira de cartão. E sim, o que está dentro, que é a medicação, um destino, outro destino, né? Sim, o indiferenciado. Agora, por exemplo, onde a pessoa... Eu não sei, eu pedi à produção para preparar uma imagem, eu não sei nas ruas, assim, se em determinados pontos existe um recipiente específico para produtos assim perigosos, porque isso aqui é considerado... Sim, pode falar. Desculpa, normalmente não existe, depende da área do país, não é? Eu moro na área do norte, não existe uma específica para medicamentos. Pode ser que algumas farmácias tenham algum espaço, os hospitais também têm, mas o recomendado é ir para os indiferenciados, ou seja, o lixo comum, não reciclagem. Questão de produtos químicos, né, de cozinha, por exemplo, como é que orienta aí as pessoas, por favor? Os produtos químicos também não deveriam, ou seja, se tem líquido, a embalagem plástica deve ir na lixeira que é de plástico, não é? Ou seja, no amarelo. E se tem líquido, não deveria ser descartado. Todas as embalagens têm que ir vazias, sim. Sem líquido, sem alimentos, sem resíduos orgânicos. Esse processo de divisão já tem que começar, então, do conteúdo, né? Do conteúdo de cada recipiente. A questão da famosa latinha de refrigerante, né? Sim. Muitas pessoas jogam no mar, né? Há uma questão ambiental hoje em evidência, a quantidade de lixos nos mares, nos oceanos, latinhas, plástico, garrafas de água, né? Agora a Jaqueline está conosco. Jaqueline está aí, né, Jaqueline? Estou sim, senhor. A Jaqueline tem uma curiosidade, senhora Gênesis. Eu não sei se a senhora consegue ajudar. Uma família aí de 2 pessoas, 3 pessoas, costuma produzir... A senhora tem ideia de quantidades, assim, semanalmente, diariamente? Isto depende de muitas coisas, realmente. Da alimentação das pessoas, dos... Uma família normal. Uma família normal. Não sei dizer em quilos agora quanto é que... Mas podemos fazer um cálculo para o final do programa. Posso pensar um bocadinho. Faz um cálculo, então. Depois mas faz quantas pessoas? 3 pessoas? 2, 3 pessoas. Um adulto? Isso. Sim? Tá. Ok. Faz um cálculo aí pra gente... Porque tem pessoas que não fazem ideia. Todos os dias ela sai com um saquinho de lixo, de manhã ou à tarde, todos os dias. 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, e elas não têm ideia da quantidade, para onde isso vai, o trabalho que isso dá depois para uma questão aí de reciclagem. Jaqueline, vamos fazer o seguinte, hein? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, senhor. Vamos fazer o seguinte, de hoje até terça-feira que vem, faz uma média aí para você ter uma ideia de quantidade, de quantos sacos de lixo é jogado aí. Agora, você acredita, Jaqueline, que é importante essa questão da reciclagem? O tema de hoje é a pergunta, vale a pena reciclar? Ou, na sua opinião, é apenas uma questão social, de marketing? Não, com certeza, a reciclagem ela é um problema de todos, né? Não é só a questão do governo. Eu acredito que todo mundo tem que ter essa consciência, porque o começo da reciclagem começa dentro da nossa casa, né? Então, eu acredito que se todo mundo se conscientizar, com certeza a gente terá bem menos problemas. Tá bem, te agradeço a participação, obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite a todos, boa continuação para vocês. Para si também. Não sei se nós já temos aí a imagem que eu pedi para a produção preparar.
Daqui a pouquinho nós vamos então colocar para você. Ah, tá aí. Olha só, nós temos aí, o Gênesis, esses contentores que não é habitual ver todos eles em um mesmo lugar, né? Por exemplo, eu costumo ver o verde, se puder abrir em janela aí a Gênesis com a imagem, eu costumo ver o verde, eu costumo ver o azul, o amarelo. Está acompanhando aí, Gênesis? Sim, sim. Não é habitual ver todos juntos no mesmo ponto, né? Por exemplo, ali o azul, papel, né? Papel, papel cartão, enfim. Revistas, folhetos publicitários. Aí tem a questão aí do verde, né? Que é garrafas de vidro. Está em espanhol aí, mas não tem problema não, a gente desenrasca no espanhol também. Garrafas de vidro, materiais de cerâmica. O amarelo, plástico, latas. O vermelho, resíduos perigosos, né? Baterias, pilhas. Como é que a pessoa reage se ela vai para um ponto de lixo ali perto da sua casa, tal, e ela não encontra esses contentores? Como é que ela vai fazer para ser motivada a reciclar o lixo, Gênesis? Claro. Consegue ouvir-me, certo? Sim. Perfeitamente. Então, pelo que eu vejo na minha área do país, e já vi em algumas cidades em Portugal, não tem todas estas lixeiras, não é? Não tem essas. Normalmente só tem as 3 e a geral, indiferenciados. Sim. Uma maneira que nós podemos encontrar para resíduos perigosos, para as pilhas, para o óleo, o azeite, é mesmo ter a vontade de fazer isso, não é? Ou seja, existem muitos supermercados, existem muitos sítios nas nossas cidades, nas juntas de freguesias. Se nós procurarmos na internet, vamos encontrar em cada cidade temos sítios assim para ir colocar os nossos resíduos. Uma dica pode ser ter em casa uma latinha e para ir acumular, por exemplo, as pilhas, não temos que ir sempre, e vamos uma vez ao ano deixar, não custa nada. O óleo, a mesma coisa, não é nada recomendado deitar o óleo pela cozinha, não é? Porque 1 litro de óleo pode chegar a contaminar 40 mil litros de água ou ainda mais, dependendo do tipo de óleo. Então, litro? É uma maneira de... 1 litro de óleo, sim, ou azeite. Chega a contaminar 40 mil litros de água. Ou mais, dependendo. Pode chegar a milhões mesmo. Porque, então, é das maneiras mais perigosas de contaminar a água, não é? Sim. E acontece muito. O recomendado é também, num frasquinho de vidro, ir acumulando o óleo. Desculpa, surgiu aqui uma questão. Pessoas, por exemplo, que despejam na pia a questão do óleo, aquele óleo de frituras, aquele óleo sujo. Isso aí, então, é um veneno para o meio ambiente. Sim, é dos piores erros que podemos cometer, porque, claro que as nossas águas vão ser tratadas num sítio para tratar águas, não é? Mas o óleo e o azeite é muito difícil de ser separado, como nós sabemos. Então pode chegar a contaminar milhares ou milhões de litros de água e por isso temos mesmo que ter cuidado. E uma dica é isso, ir acumulando em frasquinhos de vidro, e depois tem vários supermercados do continente, outros têm o oleão, que se chama, onde nós podemos colocar os nossos frasquinhos com óleo ou azeite. É o melhor que podemos fazer. Então não parece, aliás, parece tão inofensivo, né? Questão do óleo, mas veja aí a questão de proporções. 1 litro de óleo pode contaminar milhares e milhares de litros de água. E essa água depois vai ter um trabalho maior para ser tratada. Há um efeito, né? Um efeito dominó nessa questão do meio ambiente, questão do aquecimento global, a questão das florestas, a questão da saúde pública. Nós temos em linha o Pedro. Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Sr. Gelson. Tudo bem consigo? Está tudo bem. Você sabia que 1 litro de azeite contamina milhares e milhares de litros de água? Eu não sabia. Tinha conhecimento que não era bom o óleo ser misturado com resíduos e com a própria água, não é? Ou seja, despejá-la
assim como se nada fosse. Uhum. Mas nesse sentido, nesses números, não sabia não. Hein, Pedro? Por exemplo, você sabe aonde descarta material como esse aqui, ó, CD? Por exemplo, tá acompanhando aí, ó. Isso aqui é um CD, já não se usa mais CD, né? Você tem toca-CD em casa? Não tenho, não. Hoje é tudo do telemóvel, né, Pedro? É verdade. Os CDs que você tinha em casa, você jogou aonde? Na verdade, alguns até estão guardados, Estão não é? guardados. Mas outros que já foram... E você tem ideia do que fazer com eles? Não. Pois é. Daqui a pouquinho a Gênesis vai falar também sobre isso. Aparelhos aqui, ó. Nós temos aqui fones de ouvido que quando se estragam, quando já perdem o seu funcionamento, você sabe, você tem ideia de onde jogar? De onde descartar isso? Deve ser em pontos específicos. Ou seja, só para reciclagem eletrónica, não é? Óculos, aqui, nós temos óculos, tá vendo? Óculos contém vidro. Hein, Gênesis? Por que não pode descartar um óculos, por exemplo, em qualquer lixo, ou então a pessoa jogar em qualquer lugar? Essa questão do vidro pode provocar o quê, por exemplo, no meio ambiente? Claro, ou seja, no caso dos óculos, temos dois materiais juntos. Temos o plástico e temos o vidro, por isso é que não podemos deitar juntos. E fica um bocado perigoso nós querermos separar o vidro do plástico do óculos, não é? Sim. Então, ou separamos, ou de alguma maneira, ou é melhor levar aos sítios também onde vendem os óculos, às vezes fazem algumas campanhas para reciclar. Okay. E depois eles são encarregados de separar esses dois materiais. Mas nós, em casa, não podemos fazer isso e nem deitar no lixo nem de plástico, nem de vidro. Viu aí, Pedro? Quando você for jogar fora um óculos, tem que pensar duas vezes e levar ele num lugar específico. E normalmente as óticas devem ter mais indicação sobre pontos de reciclagem. Agora, Pedro, você acredita que há pouco nós tivemos aí uma participação de alguém que falou, a senhora Maria, a questão do treinamento, da educação, da motivação para as pessoas poderem reciclar com mais detalhes, né, a questão do lixo. Na sua opinião, é isso mesmo? O que você acredita que pode melhorar? Você fala de Lisboa, né? O que você acredita que pode melhorar na questão aí de conscientização para as pessoas? Sim. A forma educacional, sobretudo, penso que essa seja a melhor forma de, digamos, combater a má reciclagem ou o lixo por si só. É a educação das pessoas, informá-las de como é que se deve ser, e isso tudo desde pequeno, não é? Ou seja, deve ser ensinado logo nas escolas, que é para os pequeninos, uma vez quando crescerem já terem essa noção de que é necessário reciclar, porque uma reciclagem eficiente cria bons pontos positivos na sociedade, tanto para eles como para as pessoas em volta deles. Ok. Então tá bem, Pedro. Muito obrigado pela sua participação. Muito gosto em tê-lo aqui no programa, tá bem? Obrigado. Forte abraço. Abraço. Bem, o tema hoje é o seguinte: vale a pena reciclar, na sua opinião? Isso é uma ideia já discutida há muito tempo, né? Muitas entidades, muitas instituições. Nós assistimos aí várias iniciativas de ONGs, de instituições que trabalham na limpeza de praias, na limpeza urbanista, na questão de florestas. Mas é suficiente, na sua opinião? 218-368-008, como também o 918-617-038. Se o lixo é um problema, de quem deve ser o primeiro passo? Coloca mais uma vez para as pessoas que estão em casa as questões lá nos stories, por favor. Nós temos nos nossos stories da Unifé 3 perguntas, sendo uma delas com resposta aberta, justamente para você participar do programa, hein? Faz reciclagem do lixo? Se você faz, se sempre você faz, se somente às vezes. Se você não quer fazer, não tem tempo, o que você tem a dizer a respeito dessa pergunta? Temos uma outra pergunta, a segunda: considera que vale a pena reciclar?
se é importante ou não de todo, ou se para você já foi importante. Você pode deixar também o seu comentário. E temos a resposta aberta, né, para essa última questão. Se você tem dúvidas sobre onde colocar o lixo, você pode nos dizer. Nós temos em linha conosco por videochamada a Gênesis, que é engenheira ambiental. Ela está conosco. Agora, eu acredito, não sei se você concorda, muitas pessoas não têm ideia do que acontece com o lixo reciclado, né, Gênesis? Sim, porque normalmente temos a informação para reciclar, para separar em casa, mas depois disso não sabemos o que é que acontece com os nossos resíduos. Você acredita que se houvesse um programa de conscientização de materiais que são reutilizados, que são criados a partir de uma reciclagem, as pessoas seriam mais motivadas? Sim, eu acho que sim, acho que podemos mudar muitas coisas com educação, com conscientização, com aprendermos que todos somos uma comunidade e se nós cuidarmos do planeta vai ser bom para nós, para a nossa família, para os nossos vizinhos, aos animais. Inclusive há muitos materiais que, por exemplo, voltam para o consumo, como por exemplo materiais descartáveis, rolos de papel de cozinha, uma infinidade. A gente poderia listar aqui embalagens, né, que são criadas a partir de uma reciclagem. Então, aí a gente vê. Essa semana eu estava falando com uma pessoa que recicla fezes de aves. Olha só. Não sei se você já ouviu falar disso. Essa pessoa até criou uma empresa nesse ramo, reciclagem de fezes de aves. Então é feito um material que é usado depois para gerar energia. Então veja aí a importância de se ter essa consciência, essa ideia de reciclagem. Você falava há pouco da questão do vidro, do plástico, né? Agora nós temos aqui ainda para concluir, temos lâmpadas, né, que é um material perigosíssimo, questão das lâmpadas. Nós temos a questão de metal, que já foi falado, questão da lata, né, o próprio papel cartão, vidro. São materiais que não podem estar junto. Tecidos não... Quanto tempo em média demora um tecido para se desfazer, por exemplo, né? A questão... A pessoa joga em qualquer lugar, se esse material não for devidamente reciclado, pode causar um estrago muito grande ao meio ambiente, né, Gênesis? Sim, exato. E lembrar que a reciclagem é a última das 3 R's, porque nós temos reduzir, reutilizar e o último recurso é reciclar. Okay. Então, sempre que nós temos algum material, sempre temos que pensar como reduzir o consumo deste material. Se não há outra alternativa, temos que comprar, temos que consumir, como é que vamos reutilizar? Por isso, o tema dos tecidos, o tema dos CDs, temos que ser criativos, de alguma maneira artesanal, fazer alguma maneira de melhorar estes materiais e não ir diretamente à reciclagem. E já, se não temos outra solução, mandamos para reciclar. No tema dos tecidos, existem alguns sítios que se chamam os WIPs ou wipes, que é como se fosse, normalmente está ao lado dos lixos de cartão e de vidro e de plástico e podemos colocar aí para reciclagem. E também existem outras iniciativas por todo o país. Agora, por exemplo, no seu caso, você como engenheira ambiental, como é que um engenheiro ambiental pode ajudar nessa questão de melhorias no sistema de reciclagem numa cidade, num país? Ou não só de reciclagem, mas dessa consciência de meio ambiente? Sim, ou seja, como engenheiros ambientais, desde a parte profissional, podemos ter muitos espaços na área profissional, desde a área privada, a área pública, o setor público, o setor privado, mesmo na parte técnica ou na parte de educação ambiental. Pessoalmente, eu acho que isso, se nós temos um povo, se temos um país que está educado
realmente podemos fazer a diferença e que todos os processos sejam bem efetuados, não é? E já na parte técnica, a trabalhar desde centros de reciclagens, conservação e muitos temas como limpeza de águas ou os centros de reciclagem neste caso. Deixa eu ver se eu entendi. Né, dentro de muitas funções, vocês desenvolvem também métodos, né, métodos de prevenção, de conscientização, de reciclagem, meios pelos quais as pessoas podem reutilizar de forma mais eficiente essa questão de produtos, é isso? Sim, exato, ou seja, existem muitas iniciativas por todo o país, muitas ONGs, como falavam antes, de conscientização para conseguirmos termos mais informação sobre todos estes temas, coisas pequeninas como quanto é que contamina o óleo, até coisas maiores como conservar, como deixar a deflorestação ou o tema dos incêndios, que é um problema que normalmente se dá no país, que é bastante importante, a temas muito mais pequenos. Então, a engenharia ambiental e os temas ambientais realmente são muito amplos, também com esta crise climática e as mudanças climáticas que também se falava ao início. Existem muitas causas para que isto exista e há muitas causas, então também há muitas soluções para nós conseguirmos atacar esse problema. Nós temos por telefone a Suzete. Suzete fala de Lisboa. Boa noite. Boa noite, Silvia. Tudo bem? E aí, Suzete, você tem ideia de quanto lixo... Você, por exemplo, mora numa casa com familiares, é isso? Certo. Ou mora sozinha? Não, moro mais com familiares. São quantos aí em casa? Somos 4 total. 4? 4 adultos? 3 adultos e uma criança. Você tem ideia da produção de lixo dessa família de 3 adultos e uma criança? Eu não fiz esse cálculo, mas eu achei bem interessante aqui o ponto de vista de cada um e pude ter uma ideia do quão significativo isso é. Você já se perguntou para onde vai tudo isso? O que é feito com essa grande quantidade de lixo? Sim, nós temos uma ideia de fato que o lixo, né, tem um processo da separação e nós sabemos até que existem muitos movimentos, né, tanto é que já foi falado aqui, né, algumas participações que hoje em dia já têm contentores, até mesmo esses assuntos são abordados na escola, mas por não ter um peso tão grande, creio que seja até mesmo da nossa parte, por não contribuirmos assim tanto, então acabamos por não ter uma ideia assim fixa de quão proveitoso pode ser o processo da reciclagem. Então, começando por nós, primeiramente, né, temos essa consciência de que vai ter um resultado mais benéfico. Eu tive a pensar um desses dias, né, até mesmo quando foi salientado aqui assuntos aqui, imaginemos a maioria dos produtos que nós consumimos, né, dentro das nossas casas, até a engenheira comentou nesse ponto, vem nas embalagens, seja de vidro, de plástico, mas lá está, né, cabe a cada um de nós, né, colocar na consciência, que é um trabalho também que vai requerer de nós, né, exige-nos a pensar a vantagem que isso vai ter, né? E, enfim, que vai ter cada essa separação. Então tem que começar assim por nós e creio que sim, faz uma grande diferença. Bem, Suzete, muito obrigado pela sua participação, muito gosto de tê-la aqui no debate hoje, tá? Obrigada eu. Bem, você que nos acompanha agora de qualquer lugar do mundo, você pode participar. Nós vamos agora às ruas de Lisboa saber o que as pessoas falam a respeito dessa questão da reciclagem. Já voltamos. Fazem reciclagem? Fazemos. Sempre fizeram ou desde quando é que fazem? Aqui, como a gente trabalha aqui na restauração, temos que fazer todos os dias. Pelo menos há 10 anos. Para vocês, qual é que é a importância de fazerem a reciclagem? Para ajudar o meio ambiente, por exemplo. E mais? Para reaproveitar.
Acreditam que quando se deixa o lixo em cada contentor, esse lixo será encaminhado de maneira correta? Eu quero crer que sim, mas de facto realmente às vezes acho que não. E a senhora? Acredito que sim. Pelo esforço que a gente faz, eles têm que fazer também. Faz reciclagem? Faço sim. Sempre fez ou não? Peço desculpa, sempre fez ou não? Não, eu aprendi a fazer com os meus pais. O que é que eles lhes ensinaram? Que faz bem pro meio ambiente, né? Faz bem para todos e não custa nada como cidadão fazer o bem a... E que vantagens tem a gente fazer reciclagem? Eu acredito que o meio ambiente agradece bastante, principalmente, e a questão de reciclagem a gente consegue reutilizar alguns tipos de materiais para alguns tipos de setores, né? Vamos dizer assim. Tem alguma noção do processo de triagem de cada material? Não, eu trabalho com a parte de filtros, então a questão de nylon, poliéster, parte de plástico eu tenho uma certa noção, mas referente aos outros milhões de materiais não tenho. E como é que acha que é esse processo de triagem, por exemplo, do poliéster, que é um tipo de plástico? Do poliéster, ele é feito geralmente pela grossura e pelo material de temperagem, né, do material, né? Então... depende também de muito para que se vai utilizar o material, do que já foi utilizado, né? Olha para a reciclagem como um apoio crucial para gerações futuras? Com certeza. E de que forma é que acha que vai ajudar as gerações futuras? Porque se a gente não fizer reciclagem hoje, não vai ter um futuro amanhã para as gerações futuras. Ruth, faz reciclagem? Às vezes, nem sempre. Está a fazer agora, não é? Mas agora estou. E está a reciclar que material? Como é que se chama isto? Os resíduos nossos, que aquele está cheio e tem que fazer aqui para não deixar no chão. É os resíduos normais? É. Senhora. Acredita que quando deixa o lixo em cada contentor, esse lixo será encaminhado de maneira correta? Acredito. E olha para a reciclagem como um apoio crucial para o futuro das gerações no planeta? Eu acho que sim. Porquê? Porque é para um melhor meio ambiente. E acha que só ajuda no meio ambiente? Acho. Pode ajudar outras coisas, isso eu não sei. Mas no ambiente eu sei que ajuda. Os eletrodomésticos vão para onde? Os eletrodomésticos, geralmente eu vou às lojas entregar e eles fazem e depois eles é que sabem. Tem alguma noção do processo de triagem dos materiais, dos diferentes materiais? Não tenho. Destes resíduos que a senhora está a fazer, tem noção do processo deles? Não tenho noção nenhuma do processo que eles fazem. Sei que vêm aqui buscar, o resto não sei mais nada. E o que é que separa na reciclagem? Os vidros, os plásticos, papel. E a reciclagem das pilhas, alguma vez fez? Às vezes, nos supermercados. Senhora. E da cortiça? Da cortiça nunca fiz, eu não uso cortiças. E os eletrodomésticos, onde é que acha que ficam? Ficam também nas lojas de eletrodomésticos, que eles aceitam os velhos para reciclagem. Sim, senhora. Portanto, para si qual é que é a importância de reciclar? Qual é? Pelo próprio ambiente. Sim, senhora. Olha para a reciclagem como um ponto crucial para um futuro próspero? Sim. E de que forma? O que é que acha que ajuda no futuro? Ajuda a não haver tanta poluição como há agora. Onde coloca as pilhas, por exemplo? No pilhão. E os eletrodomésticos? Nos contentores específicos são os vermelhos. Eu não sei exatamente o nome dos contentores, mas sei que são os vermelhos grandões. E as rolhas de cortiça, sabem? Não, agora me pegou. Não sabem onde é que se coloca a rolha de cortiça? Não, são os contentores transparentes, tipo umas coisinhas transparentes. Não sei onde os vejo, mas eu não sei o nome daquilo. Mas é mesmo, nós queremos saber isso. O que é que as senhoras acham? Deve ter um sítio específico, mas não sei o nome. Por acaso ali nunca vi específico. Pois não, aqui também não tem. E como é que as senhoras reciclam o material nocivo? E material nocivo passa a dizer vernizes, lexívias, embalagens de laca. Vão para um contentor específico, acho que é um preto. Onde é que se coloca as pilhas, por exemplo? As pilhas... como é para fazer a reciclagem?
eu sempre separei num pote metálico. Eu nunca fiz reciclagem de pilha. Agora você me pegou. Nunca fiz reciclagem da pilha, porque mas de plástico já fiz. De pilha, sei que é um pouco diferente por causa do lítio, né, que tem. Muitas pessoas não têm realmente essa ideia. Vamos à sondagem, então, do nosso programa de hoje. Vamos saber como é que ficou lá as opiniões. 21% diz que faz a reciclagem sempre, 64% diz que faz às vezes e 15% diz que não quer fazer. A segunda pergunta, a sondagem ficou 62% diz que sim, é importante, fazer a reciclagem é muito importante, 15% não de todo e 23% diz que já foi importante. Não é uma questão mais prioritária. Temos a terceira com respostas abertas. A Tereza Felipe, ela diz não, está nos contentores a explicar. Então diz que ela não tem dúvidas porque todas as dúvidas estão já explicadas nos contentores. Temos um usuário anônimo que diz o óleo de cozinha usado onde deve ser colocado. Bem, a Gênesis já explicou essa questão. Dê imagens da engenheira ambiental, por favor. Eu acredito que foi bastante explorado, explicado. Não sei se você gostava de fazer aí um resumo final de tudo que foi comentado, o que pode ser acrescentado aí para os telespectadores internautas, Gênesis. Claro. Então, como eu disse antes, lembrar-nos que a reciclagem é o último recurso e é sumamente importante na mesma, porque tem muitos mitos, muita informação que não é verdadeira de pronto, a reciclagem não vale a pena, ou gasta-se muita energia, mas não se gasta nem perto da energia de produzir estes materiais desde o zero. Minerais, plásticos, petróleo, etc. Então é sumamente importante fazermos, não só porque é o correto e pelo ambiente, senão é o nosso dever como cidadã, tenho que fazer isso porque eu vivo nesta cidade, vivo neste país e tenho que cuidar da água, dos solos, do ar, etc. Então também é a nossa responsabilidade fazermos isso. E pronto, com a dúvida que tínhamos ao início da família, já fiz as minhas contas, quanto lixo é que produz uma família? Então uma família de aproximadamente 3 pessoas produz 1.400 quilos de lixo ao ano, ou seja, 1,4 ao dia. Façam aí as vossas contas. Isto é informação da APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, se quiserem ir conferir, e também tem muita mais informação por aí, para começarmos a ter mais noção. Eu sei que no dia-a-dia é difícil nós termos que lidar com tantas coisas, mas já tem muitas coisas facilitadas. E nós já temos as nossas câmaras em quase todas as cidades, já nos tem assim um bocadinho mais fácil o processo para nós só separarmos em casa e conseguirmos fazer a nossa parte. Realmente aí, fazendo essa conta, né, multiplicando aí pela população do país, né, que ultrapassa os 10 milhões de habitantes, vamos colocar aí uma questão de repente, 6 milhões de famílias, 2, 3 pessoas, multiplicado por essa quantidade aí, realmente é exorbitante, é algo impensável. Olha, Gênesis, eu gostava de agradecer a sua participação aqui no programa. Chegamos ao fim do programa. Obrigado pela disponibilidade, disponibilizar o seu tempo aqui de estar conosco essa 1 hora, que eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas lá em casa. Obrigada, e obrigada eu pelo convite e lembrar-nos sempre de fazer a nossa parte e que boa iniciativa, porque a educação ambiental pode mudar muitas coisas. Essa mudança de mentalidade, e é um ponto importante, frisando aqui, que eu acho que deveria também já ter nas escolas, né? Já começar nas escolas essa questão de mudança. Sim, nas escolas normalmente as crianças e adolescentes já têm esta informação. Realmente em Portugal nós temos muita informação sobre isto, então acho que é só aproveitar e também aprender das crianças, que às vezes as crianças sabem mais do que nós os adultos. Muito obrigado pela sua participação. Nada, uma boa noite. Boa noite. Nós chegamos ao fim do debate público de hoje. A semana que vem voltaremos. Agora fica aí a consciência de cada um, né? O perigo ou os perigos que a humanidade,
O meio ambiente corre pela questão de falta de cuidado ou irresponsabilidade por parte de muitos da nossa sociedade. Fica aí o conselho, fica aí a dica que a engenheira trouxe no programa Debate Público de hoje. Semana que vem traremos mais um tema. Você pode deixar sua sugestão de tema aí no e-mail jornalismo@unifetv.pt. Nós teremos gosto de trazer aqui no Debate Público, tá bem? Forte abraço a todos, fique bem. Logo após o intervalo, uma programação especial com Marcos Bueno, que vem aí atendendo a todos que precisam conversar, desabafar. Você que percebe uma coisa ruim dentro de si, na sua alma, saiba que você não está só. Existe uma solução, uma saída. Daqui a pouquinho você vai tomar conhecimento, inclusive de pessoas que superaram, saíram da depressão.